Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à aula A Jornada do Herói. Essa aula, pra mim, é como um filho. Então eu quero pedir pra você assim, separa um tempo pra estudar isso aqui. A jornada de um herói pode expandir a sua visão em relação aos pequenos e aos grandes problemas que você tem que enfrentar na sua vida. Vamos juntos! O Cortella tem uma frase que eu acho extremamente incrível, que é essa frase que você está lendo aí na sua frente. Um poder que se serve, em vez de servir, é um poder que não serve. E eu acredito que cada ser humano, eu acredito que você tem um poder que talvez ainda não tenha utilizado. Um poder que não sabe que tem. Como é que eu descobri isso? Eu tenho duas empresas. Eu tenho uma empresa que é a Love My Job, que é uma empresa que ajuda as pessoas a descobrirem a capacidade que têm e ajuda essas pessoas a viverem as suas histórias de maneira intensa todos os dias. E eu tenho a Paz Cientes, que resgata e ressignifica a história das pessoas para que elas tenham uma visão diferente em relação ao presente, ao futuro e ao passado que elas tiveram. Pergunta: 4 sapos em cima de uma folha. Um decide pular. Quantos ficam em cima da folha? Pense. Talvez você tenha falado que ficaram 3, mas na verdade ficaram 4, porque ele só decidiu pular, ele não pulou. Você pode, enquanto você está assistindo às aulas, enquanto você está na busca pelo seu propósito, decidir que o seu propósito é tal. Só que não adianta nada se você não agir. Eu aprendi essa fórmula com um cara chamado Coopers. O Coopers é um cara muito divertido, que ele diz o seguinte: se você quer aumentar o seu valor como pessoa, você tem que fazer essa fórmula aqui. Todo mundo conhece essa fórmula, né? Do chá, do conhecimento, habilidade e atitude. Mas ele coloca isso de uma maneira diferente. Ele diz assim, que o conhecimento que você tem é muito importante. Então, talvez você esteja aqui no curso, esteja, né? Não sei se você está no começo, no meio ou no fim, mas você esteja buscando conhecimento. Eu quero saber mais, eu quero saber o que é isso? E aí você começa a aplicar suas habilidades. Isso também é muito importante para agregar valor à sua pessoa. Mas o mais importante é você ter atitude. Então, conhecimento mais habilidade multiplicado pela atitude. Então, se você quer descobrir o seu propósito, você não pode somente decidir. Você tem que agir. Conhecimento é muito importante, habilidade é muito importante, mas isso vai multiplicar pela sua atitude, causando um grande impacto no seu valor como pessoa. Lembre-se, propósito é o seu talento, é o seu valor como pessoa, impactando o mundo em que você vive ou interage. Certo? Tem muita coisa na sua vida que é luz, que você consegue ver, tá na tua cara, mas tem coisas na sua vida e na minha que são trevas. Eu não consigo ver. Se eu perguntar pra você, quantos meses você consegue ver à frente da sua vida? Né? Se isso fosse um farol, até quanto ilumina o seu farol? Tem coisas que você consegue ver e tem coisas que são trevas pra você. Tem coisas que são conscientes e tem coisas na minha vida e na sua que são inconscientes. Tem coisas que eu consigo perceber e tem coisas que eu não consigo perceber. Tem coisas na sua vida e na minha que estão em ordem, mas tem coisas que estão em completo caos. Você que está assistindo essa aula agora, você gosta da ordem ou gosta do caos? Você entende a importância do caos para a sua vida? Você é uma pessoa que vive em um mundo comum? Ou você é uma pessoa que quer viver no mundo extraordinário ou atualmente já vive em um mundo extraordinário? O que acontece no ato 1? São 5 passos. Você está vivendo. Eu e você, em algum momento da vida, estamos vivendo. A gente já sabe como é que funciona. Aí a vida vem e faz um convite. Eu costumo sempre dizer, né? Você já deve ter ouvido eu falar isso em alguns vídeos, né? A vida sempre faz um convite, mas você decide se aceita ou não. E aí você nega. Não é que você nega o convite, você nega a sua habilidade em relação ao convite que a vida está te fazendo. Aí você encontra alguém. Quando você encontra alguém, você cruza um limiar
e entra no mundo extraordinário. E logo que você entra nesse mundo extraordinário, vem as provas. Quando vem as provas, você que achava que tinha um grande problema, você descobre que esse problema era muito pequeno diante da prova que você vai ter agora. E aí você passa por essa prova porque você tem um mentor, porque você decidiu viver de maneira extraordinária e você chega em um lugar chamado caverna. A caverna, lembra do caos? Lembra da desordem? Essa caverna você não entende muito o que está acontecendo, você não entende se tem ou não habilidade para lidar com aquilo, é como se o seu inconsciente fosse invadido. Já aconteceu isso com você? Você já passou por um problema que você falou, cara, tô numa caverna, eu não sei o que fazer. Até que vem uma provação e você encontra aquilo que você quer. Você tem uma recompensa, você descobre como passar por esse grande problema na sua vida. E aí você volta para o mundo comum. Nesse caminho de volta você aprende muita coisa. A ressurreição é como se você ressurgisse e aí você ganha um elixir. Você sente que aprendeu algo que ninguém sabe, que ninguém aprendeu. Essa é a jornada do herói. Talvez se você goste de filme, se você goste de seriado, se você pegar um seriado, você vai perceber que essa é a estrutura que os roteiristas utilizam para fazer um filme. What is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Olha que interessante. Veja se isso não acontece com você. Momento 1 do mundo comum. Você está vivendo. Quando você está vivendo, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tá ruim, mas tá bom.
Eu, assim, não sei se pode melhorar, entendeu? Meu salário é esse, ou os meus clientes são esses, ou os meus relacionamentos são esses, ou eu casei com essa pessoa, tá ruim, mas tá bom. Eu tenho essas amizades, tá ruim, mas tá bom. Eu não consigo perceber, eu não consigo admitir que eu não estou bem. Eu não acredito muito que eu consiga realizar os meus sonhos. E eu tenho a sensação, eu não sei se já aconteceu com você, que assim, ó, aceita que dói menos. Não sei se você já ouviu alguém falar isso. Quando você vai para o momento 2, você entende que a vida tá te fazendo um convite. Você entende que tá chegando uma oportunidade de mudança. Isso causa medo na maioria das pessoas. Em algumas pessoas elas ficam desesperadas, porque ela não sabe se ela vai conseguir lidar com isso. Por exemplo, você tá lá trabalhando no seu empreguinho lá, tranquila, e vem uma oportunidade de trabalho. Você fala, cara, não sei se eu consigo. Ou se você tem um negócio, vem um grande cliente e fala, você consegue me entregar isso? Você fala, caraca, eu não sei se eu consigo. Ou vem a crise, e vem uma crise e você fala, cara, eu não sei se eu consigo passar por isso. Será que eu devo ir? Será que eu aceito essa proposta de trabalho? Será que eu aceito esse cliente? E aí você precisa tomar uma decisão, você precisa aprender a falar não. Você precisa decidir viver essa aventura intensamente. É a chamada que a vida está te fazendo, você resolve aceitar. Você não pode deixar isso cair na caixa postal. E aí você vai para o momento 3 que você nega. Lembra? Você não nega o convite. Você questiona as suas próprias capacidades para lidar com o convite que a vida está te fazendo. Nesse momento, você tem muitas dúvidas. É um momento de debate interno, onde você discute com você mesmo se você tem ou não a capacidade para lidar com isso, até que você encontra alguém. Quando você encontra alguém, você recebe ajuda. Sempre tem alguém na nossa vida que sabe mais que a gente. E aí você recebe ferramentas, macetes, dicas, e alguém mais experiente vai te ajudar. E aí você cruza o limiar, você para de falar e faz, você assume um compromisso, você entende que precisa sair do seu lugar. Entendeu esse momento 1? Agora, o que isso aqui tem a ver com o teu propósito? No meio disso, a sua percepção era limitada em relação ao problema. Quando você recebe um convite, a tua percepção aumenta. A negação mostra que você está relutando para mudar. O mentor te ajuda a superar essa relutância. E quando você cruza o limiar, você realmente assume um compromisso. Quando você entra no mundo extraordinário, começam as provas e você passa por um negócio chamado metanoia pessoal. Metamorfose, mudança de forma. Metanoia, mudança de mente. Ou seja, o seu mindset vai expandir absurdamente. E você descobre que você gosta daquilo, que você gosta do desafio. Você entende que as regras mudaram. Você descobre quem são os seus aliados, quem são os seus inimigos, quem são os amigos. É um momento que você está muito sensível para entender quem se aproxima de você. E aí você se aproxima dessa caverna. As tentações aumentam. É um momento de crise. Crise em chinês quer dizer perigo mais oportunidade. As suas inseguranças ficam mais visíveis. Às vezes você não quer mostrar isso para ninguém, mas elas ficam visíveis para você e você tem que enfrentar os desafios. Você tem que sair da sua zona de conforto. E aí você vai ser provado. Você vai enfrentar a maior crise da sua história naquele momento em que você está da vida. Você vai encarar o seu maior desafio, seu maior medo vai ser enfrentado aqui, a morte será enfrentada aqui, a morte não no sentido físico, mas talvez a morte de um relacionamento, a morte de um trabalho, a morte de um cliente. É um momento que ninguém gosta de passar, mas isso vai acontecer na sua vida. Às vezes eu vou em eventos e as pessoas falam assim, não, evite os problemas. Cara, não dá para evitar problemas, os problemas sempre vão aparecer e quanto antes você aprender a lidar com eles, melhor. E aí você recebe a recompensa, você consegue o que você queria. E aí você descansa um pouco para retomar a sua jornada, celebra as conquistas que você teve e passa de fase. Você vivenciou, se preparou, teve a grande mudança, e aí você entende as consequências da decisão que tomou. Você entende as consequências das decisões que você tomou. E aí você volta para o mundo comum. Quando você volta, nesse caminho de volta, você precisa estar muito atento,
porque o mesmo problema pode aparecer novamente, só que agora você já sabe como lidar com ele. Você entende que quando você volta, esse mundo comum, ele tá diferente, ele não tá como ele era. Quando você passa pela ressurreição, você entende que os valores que você criou durante toda essa jornada fazem mais sentido para você. Você tem um clique de mindset, cara. Você tem algo que você fala assim, cara, como é que eu não sabia disso? Como é que eu não sabia que eu poderia enfrentar isso? Você entende que a identidade que você tem é tão forte que você é capaz de passar pelos desafios que tem. Você valoriza mais as coisas, você valoriza mais os relacionamentos, você valoriza mais as pessoas. Você muda não só o teu comportamento, mas você muda a tua aparência também. Você tá mais forte, você tá mais firme, você tá mais... Sabe quando as pessoas dizem assim, você tem mais casca? Você é uma pessoa que agora sabe fazer novas escolhas. E o momento 12, cara, é o momento mais gostoso da jornada, que você sabe usar o que aprendeu. Você entende que isso faz sentido para você. Você volta dessa dedicação aqui, né, aqui embaixo no caminho de volta. Você teve uma tentativa, né, final na sua grande mudança, quando você tem essa mudança de mindset, quando você compreende os valores, e aí você tem um negócio chamado domínio final do problema. Tem algo que você domina. Olha para essa jornada agora e lembra de um problema que você teve na sua vida. Veja se você não passou por isso. Problema financeiro. Você estava vivendo, de repente você não tinha dinheiro, você falou, não vou conseguir passar por isso. Você encontra alguém te ajuda, você assume o compromisso de não gastar mais como você gastava. Aí vem as provas, parece que todas as promoções do universo vêm para você. Aí você se vê diante dessa compra, você é aprovado e você não compra. Você aprende que você pode ter controle. Nesse caminho de volta vem novas ofertas, você ressurge e fala assim, cara, não, aqui quem manda sou eu. E você aprende a se controlar. Cara, isso acontece na vida de todo mundo. Relacionamento, você tinha um relacionamento, vem um convite, e aí terminou o relacionamento, passa pela negação e assim vai. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Olha para essa jornada. Nos momentos mais difíceis, você tocou no seu propósito. Você tocou no seu talento, naquilo que você acreditava que não conseguiria e você conseguiu fazer. Você provou, talvez não para os outros, mas você provou para você que você é capaz de viver de maneira incrível. Você saiu da percepção limitada, aumentou a tua percepção, relutou para mudar como qualquer ser humano, superou essa relutância quando encontrou alguém, assumiu um compromisso, viveu a mudança, experimentou a caverna, conseguiu mudar, conseguiu aprender alguma coisa, voltou para esse mundo comum de maneira diferente e aí você teve domínio total do problema. Olha como isso é importante na construção do teu propósito. Você estava vivendo, você passou por todo esse processo, você saiu da percepção limitada até chegar no domínio do problema. No meio desse processo, você descobriu quem realmente é. Não necessariamente o que você fez faz a diferença, não necessariamente o que você adquiriu, o que você fez, o que você tem, mas o que é realmente importante é quem você é. E nesse processo da jornada do herói, você passou por tantos problemas que agora você sabe quem você é. Eu coloquei aqui começo, meio e fim. Tem um negócio no storytelling chamado beat. O beat é um começo, meio e fim pequenininho. É uma versão pequena de algo maior. Por exemplo, em um dia, né, acontece muita coisa. Então, as coisas pequenas que acontecem num dia, por exemplo, você foi até o banheiro, é um beat. Teve começo, meio e fim. Você foi almoçar, é um começo, meio e fim. Durante o dia acontece muita coisa. Por exemplo, você levantou às 6 da manhã, ao meio-dia você foi almoçar, às 4 você tomou um café e às 6 você voltou para casa. É um exemplo. Então, qual é a melhor parte do seu dia? Talvez seja o almoço e seja o café. E o resto do seu dia queima. Eu não quero nem lembrar.
Quantas vezes você já olhou no relógio e falou assim, nossa, eu queria que esse dia acabasse, porque é aquele dia que tá pesado. Ao invés de você entender, será que a vida não tá me fazendo um convite? Será que se eu assumir esse compromisso eu não vou aprender algo incrível? E peoples, cá entre nós, a maioria das pessoas vive queimando o seu dia, a sua semana, o seu ano e sem perceber acaba com a sua própria vida. Essa foi a jornada do herói e eu espero que a sua mente tenha expandido, que o seu coração tenha batido mais forte para descobrir quem você realmente é. Talvez você seja um herói e nem se deu conta disso. Aprenda a não colocar ponto final aonde é vírgula na sua história. Muita gente comete esse erro. Às vezes acontece um problema, a pessoa já entende que aquilo é a grande prova da vida dela. E na verdade talvez seja somente um convite que a vida está te fazendo para viver de maneira intensa. Não coloque ponto final aonde é vírgula. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.